Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar de um tema, de uma questão que as pessoas me perguntam bastante, que é sobre como calcular o preço médio, tá? Isso é importante para você verificar primeiro a valorização da sua carteira e para quem gosta, né, quem investe como eu, com foco em dividendos, para saber o seu dividend yield on cost, ou seja, o que é isso? Qual é o dividendo que você recebe em relação ao seu preço médio pessoal, tá? Então, é isso aí. Sem mais delongas, vamos lá começar a nossa aula. Então, o preço médio é muito fácil de você entender o que é. É o resultado dos preços das compras que você faz de uma determinada ação. Cada ação você vai ter um preço médio, tá? Imagina que nós temos a Itaúsa. Você comprou 100 ações da Itaúsa por R$ 8. Aí, nesse caso, o seu preço médio, se você comprou, fez só uma compra, o seu preço médio, obviamente, é R$ 8, concorda? E o seu patrimônio vai ser 800. Mas imagina que você fez mais outra compra, também de 100 ações, só que agora você pagou R$ 12. Qual vai ser o seu preço médio agora? Você vai somar. Você tem 200 ações, onde você pagou R$ 2.000 no total, né? Seu preço médio vai ser 2.000 dividido por 200. Né? Então é bem fácil pegar aqui minha canetinha para te mostrar isso. Você tem 200 ações, onde você pagou 2.000, né? O preço médio vai ser isso aqui, 2.000 dividido por 200, vai dar R$ 10. É o preço médio que você tem na Itaúsa, ok? Muito simples, né? Esse preço médio aqui é o preço médio de compra, tá? É o mesmo preço médio da sua corretora de valores. Então, é o preço médio calculado por sua corretora. Você mesmo não precisa calcular esse preço médio, tá? Você pode ir comprando ações ao longo do tempo e a sua corretora vai fazer esse cálculo para você. Esse preço médio de compra já é dado, tá? E também é esse preço médio da corretora, que eu chamo de preço médio da corretora também, que você vai usar no seu imposto de renda, tá? As pessoas perguntam assim, mas aquele preço médio descontado de dividendos, eu uso ele, desculpem, eu uso esse preço médio para fazer o cálculo do imposto de renda. Não, não é. Você vai pegar o preço médio de compra que está lá na sua corretora, tá bom? No extrato da sua corretora. É esse preço médio que você usa, tudo bem? Então, fique alerta a isso aí, tá? Então, existem diferenças do preço médio de compra, que é o da corretora, e o preço médio pessoal, tá? Então, não precisa ficar apavorado, tá? Eu vou te ensinar aqui como você calcula o preço médio pessoal, porque não é a mesma coisa um para o outro, ok? Então, vamos lá. O preço médio pessoal é o seu preço médio, que você vai usar para verificar a rentabilidade da sua carteira e também o seu dividend yield on cost. O que é dividend yield on cost? Vamos lá. Dividend yield on cost são os dividendos que você recebeu nos últimos 12 meses, tá? Se liga nesses 12 meses aqui, dividido pelo seu preço médio pessoal. E o dividend yield é um indicador de mercado, porque ele pega o preço de mercado, não é o seu preço pessoal, e pega os dividendos recebidos nos últimos 12 meses. Esse valor aqui de cima é o mesmo. O que muda é o valor de baixo. Entendeu? Então, o dividend yield on cost é pessoal. Cada pessoa vai ter o seu dividend yield on cost. E o dividend yield não. O dividend yield a cada dia ele vai mudando conforme muda o preço de mercado. Tá? Essa é a diferença de um para o outro. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, Itaúsa pagou 20 centavos em julho de dividendos. Qual é o valor do dividend yield? Aqui é o dividend yield, tá? Não é o dividend yield on cost. Então, eu vou usar o preço de mercado, ok? Tá? Então, dividendos recebidos vai dar 20 centavos, dividido pelo preço de mercado, vamos supor que o preço de mercado seja 13, tá bom? Então, vai dar um dividend yield de 1,5%. Aí algumas pessoas me falam sempre isso, né? Sempre que tem dividendos que é anunciado, as pessoas me falam muito isso. Mas, Vicente, não é muito pouco? Está dando 1,5%, está dando 2%, está dando 0,5%. Né? Então, por quê? Porque você está pegando um valor trimestral. E por conta desse valor baixo aqui, muita gente fica com essa lógica aí, né? Igual a senhorita do Contrinha, né? Só 1,5%? Bem que me falaram que esse negócio de dividendos era um besterol. Porque a pessoa está calculando errado, tá? O cálculo está errado. Você tem que calcular 12 meses, já que está pegando um cálculo somente de um pagamento de dividendos. E geralmente a empresa faz vários pagamentos ao longo do ano.
No caso da Itaúsa, são vários pagamentos trimestrais e ainda tem um pingadinho que entra, né? Em alguns casos, por exemplo, no Itaú e no Bradesco, entra um pingadinho todo mês, mas é um centavo, 2 centavos. Tá? Se você calcular o dividend yield sobre isso, vai ficar lógico, um número irrisório. Tá? Então é por isso que você tem que pegar os 12 meses. Isso que é o certo para calcular. Tá bom? Agora vamos dar um exemplo certo. A Itaúsa pagou R$ 1 entre julho de 2019 e julho de 2018, ou seja, um ano. São 12 meses. Qual é o valor do dividend yield e do dividend yield on cost? Vou calcular primeiro o dividend yield. Vai dar R$ 1, que está aqui. Preço de mercado 13. Dividend yield 7,7%. Agora eu vou fazer sobre o dividend yield on cost. É outro cálculo. Tá? Vou pegar o preço médio pessoal. Lembra? O preço médio pessoal tinha dado 10, né? Que a gente calculou. Né? Então vai ser R$ 1 dividido por 10. Vai dar um dividend on cost de 10%. Então bem maior. Né? Aqui 10% ficou bem maior do que o 7,5%. Quanto mais o tempo passa, maior será a diferença entre o dividend yield e o dividend yield on cost. É comum investidores de longo prazo, que têm ação já há muito tempo, terem um dividend yield on cost de 20%, 50%, 100% e até mais. Tá? Então, isso aí que dá muita diferença. Tá bom? E aí, a senhorita do Contrinho, o que ela vai dizer agora? Né? Não compra Itaúsa mesmo? Não é do novo mercado? Não, e tem ações preferenciais. Aí realmente não posso fazer nada. Né? Mas vamos lá. Preço médio pessoal. Como calcular? Então, vamos ensinar você a calcular o que interessa, que é o preço médio pessoal. Vamos lá, então? Então, como falei, né, o preço médio é que você vai usar para verificar a rentabilidade da sua carteira e o seu dividend yield on cost. Então, vamos ver primeiro o desconto dos dividendos. Tá? Desconto dos dividendos. Para simplificar, né, eu sugiro o seguinte. Eu sugiro que você faça o desconto direto do valor dos dividendos sobre o valor do seu preço médio pessoal. Tá? Por exemplo, você tem um preço médio de R$ 10. Tá aqui. E a empresa anuncia dividendos de 40 centavos em julho. Outra pergunta que me fazem, quando é que eu desconto? Eu desconto quando anuncia, quando paga, na data X? Eu desconto na data X. Por quê? Eu acho que o certo é descontar na data X. Porque o preço de mercado é descontado dos dividendos na data X. Então, eu acho que você tem que fazer o mesmo. Tá? Então, na data X, você desconta os 40 centavos do seu preço médio, que ficará em R$ 9,60. Ok? Por que eu faço? O certo mesmo não é fazer o desconto direto, é fazer o desconto percentual. Só que isso dá muito mais trabalho. E eu vou te falar o seguinte, no final das contas não faz a mínima diferença. Daqui a 10, 15 anos, se você vai estar com preço médio de 10 centavos ou de 8 centavos, não faz a mínima diferença, entendeu? Então, dá mais trabalho à toa. Então, faça o desconto direto, tá? É muito mais simples, dá menos trabalho e no final das contas você vai ficar com um dividendo altíssimo da mesma forma, ok? Juros sobre o capital é a mesma coisa que o dividendo, tá? Só que você vai descontar os juros líquidos. É só ter atenção para isso, porque a empresa ela vai anunciar os juros bruto e os juros líquido, tá? Os juros bruto o líquido já descontando aqui menos o IR, que é o imposto de renda, tá? Então, você tem que usar os juros líquidos. Só isso, é bem fácil de fazer, tá? A lógica é a mesma lógica do dividendo, ok? Bonificação. Bonificação, as pessoas também se enrolam bastante, tá? Porque as ações bonificadas entram no cálculo do preço médio pessoal e também no cálculo do preço médio da corretora. E também afeta o preço médio da corretora. Isso é feito automaticamente. Então, na corretora, você não precisa se preocupar. No caso do preço médio da corretora, a minha sugestão é não calcular nada, porque a própria corretora já vai calcular com base no valor da ação bonificada, para fins de imposto de renda, tá? Então, você vai usar esse valor aqui. Se você tem uma ação, teve bonificação, você vai pegar o preço médio da corretora. Mesma coisa que eu falei lá em cima. Não muda nada, tá? No caso do seu preço médio pessoal, considere as ações bonificadas com custo zero. É isso que eu faço, tá? Vamos ao exemplo. Supondo uma bonificação de 20%. Ou seja, para cada 100 ações, você vai ganhar 20 ações, 20%. Concorda? Então, vamos lá. Você tem lá 200 ações da Itaúsa com preço médio de R$ 10. Então, você tem R$ 2.000 de patrimônio.
você tem direito a 20% de 200. Quanto que é? 40 ações, né? 40 ações. Fácil de calcular. Usa a calculadora aí que você vai achar que vai dar 40 ações, tá? Então, 40 ações bônus de Itaúsa 4 por 0, você vai pagar 0. Isso aqui, no final das contas, você vai ter 240 ações, concorda? As 200 que você já tem, mais as 40 que você ganhou, né? E quanto que você pagou por isso? 2.000. Você continua pagando 2.000, porque aqui deu 0, né? Então, o seu PM pessoal vai ser 2.000 dividido por 240. Vai dar R$ 8,33. Pronto. Reduziu o seu preço médio pessoal, tá? Muito fácil, né? Subscrição. Subscrição é a mesma coisa, tá? A subscrição geralmente são compradas, as ações subscritas geralmente são compradas por um preço menor do que o preço que está no mercado, até para poder motivar os acionistas a comprarem aquelas ações. Então, elas entram no cálculo do preço médio pessoal e também entram no cálculo da corretora. Na corretora é a mesma coisa, tá? A própria corretora vai fazer o cálculo, então você não precisa se preocupar, ok? Para o seu cálculo pessoal, como é que você vai fazer? Né? No caso do seu PM pessoal, você considera que está comprando as ações pelo preço de subscrição. É como se você estivesse fazendo uma compra por aquele preço menor, tá? Vamos ao exemplo, então. Supondo um direito de subscrever 10%, nunca você vai poder subscrever a quantidade que você quiser. Sempre tem um limite, tá? Geralmente é 5%, 1%, 2%, 10%, depende da empresa. Então, no exemplo aqui, vamos botar 10% do total de ações que você tem e o preço que você vai poder pagar é um preço de R$ 8,00, tá? Então, como é que funciona? Vamos lá. Você tem 200 ações da Itaúsa por R$ 10,00, você tem um patrimônio aqui de R$ 2.000. Quantas ações você vai poder subscrever? 10% de quanto? Do total que você tem, que dá 200 ações. Então, isso aqui vai ser igual a 20 ações, tá? Então, vai dar essas 20 ações aqui, bônus não, subscritas, tá? 20 ações subscritas, Itaúsa 4 por R$ 8,00, você vai estar pagando R$ 8,00, né, o preço. Então, quanto que você paga? R$ 160,00, tá? Qual o total? O total vai dar 220 ações, que é esse aqui mais esse, por 2.160, que é 2.000 mais 160. O seu PM pessoal vai ser esse aqui dividido por esse. Vai dar 9,81. Pronto, calculou, já fez o cálculo do PM pessoal em relação à subscrição. Tá bom? Muito fácil também, né? Desdobramento e grupamento. Então, desdobramento e grupamento são bem simples de calcular, porque não mudam o valor do seu patrimônio. Na verdade, o desdobramento é o que é? Você pega uma ação e divide em várias ações, e o grupamento você pega várias ações e junta numa ação só. Tá? Então, na verdade, o valor final do seu patrimônio não muda. Tá? No caso do preço médio da corretora, a sugestão é a mesma, não calcular nada, porque a própria corretora vai calcular. Tá? No seu preço médio pessoal, vamos ver o caso do desdobramento. O desdobramento ele aumenta o número de ações, tá? Aumenta o número de ações e reduz o preço. É só isso. Tá? Ele transforma uma nota de R$ 10. Eu brinco o seguinte: ele troca uma nota de 10 por 5 notas de R$ 2,00. Então, no final das contas, é a mesma coisa. Lógico que o seu preço médio vai mudar, né? Então, você deve fazer o mesmo com suas ações e o preço médio pessoal, tá? Mas o valor patrimonial não muda. Se você fizer o cálculo e o valor patrimonial mudar, tem alguma coisa errada, tá? Então, exemplo, você tem 200 ações da Itaúsa com PM, preço médio de 10. Qual o valor patrimonial? Aqui, ó, 200 ações vezes 10, 2.000, ok? Beleza. Então, a empresa anuncia um desdobramento onde cada ação se transformará em duas. Tem alguma regra para desdobramento? Não tem regra nenhuma. Você pode transformar uma ação em duas, uma ação em 3, uma ação em 20, depende de cada empresa. Tá? Não tem regra nenhuma. O preço de mercado passará de 13 para 6,50, ou seja, vai cair pela metade. Tá? O que isso importa para você? Não importa nada. Tá? O que importa é o seu preço médio. Então, você passará agora a ter 400 ações. Por que 400 ações? Porque é o dobro de 200, né? As 200 passaram a ser 400. E o seu preço médio pessoal cairá pela metade. Então, o preço médio era 10, vai passar
a ser 5. Qual é o valor do seu patrimônio? 400 ações vezes 5, igual a 2.000, que vai dar a mesma coisa do que aqui, tá? Então, o valor patrimonial não muda, tá? Só muda, como eu falei, a quantidade de ações e o preço que você tem no seu preço médio, tá? Então, no final das contas, não muda nada. Desdobramento e agrupamento não mudam nada na empresa, no fundamento, tá? Geralmente gera movimentos de mercado porque as pessoas se iludem, acham que o preço ficou mais barato, não ficou, tá? Na verdade, a empresa não mudou nada, tá bom? Grupamento é a mesma coisa, só que ele junta ações, ou seja, ele reduz, ele pega 5, 6 ações, transforma em uma ação só, ele reduz o número de ações e aumenta o preço, tá? E você tem que fazer o mesmo com as suas ações, com o seu preço médio. Tá? Exemplo, você tem 200 ações com um PM de 10, aqui vai dar 2.000, a gente já viu isso, e a empresa anuncia um grupamento de 2 para 1, ou seja, duas ações vão se transformar em uma ação, tá? E o que acontece lá com o seu preço médio? Você vai passar a ter 100 ações agora. Por que 100 ações? Porque as suas 200 ações vão virar 100. Cada duas vira uma. Então, em vez de 200, você passa a ter 100. Só que o valor, o seu preço médio, que era 10, vai dobrar, vai passar a 20 reais. Qual vai ser o seu valor patrimonial? 100 ações, está aqui, ó. 100 ações vezes 20 reais, 2.000. O valor patrimonial não muda nada, tá bom? Isso que é importante, tá? Se você fez o cálculo e o valor patrimonial mudou, você fez alguma coisa errada, tá? Volta lá e faz de novo, ok? Bom, então vimos aí como calcular o preço médio pessoal, como descontar dividendos, subscrição, de proventos, um monte de coisa, tá? E assim você pode calcular o seu preço médio pessoal, você pode controlar um pouco melhor a sua carteira de ações, tá? Já que você chegou aqui, queria te convidar a conhecer o meu site, tá? E lá você pode conhecer a minha empresa, a VG Research, tá? Onde você tem análise das melhores ações para investimento com valuation. O nosso objetivo, o nosso foco são ações de alta qualidade com preço baixo. Isso vai te dar mais desempenho e mais segurança. São 3 carteiras de ações. Uma de dividendos, uma carteira de valorização e uma carteira de small caps. Tudo junto, tá? Numa coisa só. Além disso, você tem relatórios de análise em PDF e também por WhatsApp e 2 e-books para você já ir aprendendo enquanto você investe, ok? Tudo isso por apenas R$ 1,09 por dia, tá? Então, acho que é um preço bem barato, vale a pena, é um plano bem completo, onde você tem também lá a carteira de small caps incluída, tá? Então, entre no meu site www.vicenteguimarães.com e conheça um pouco mais lá do meu trabalho. E Buffett, gostou do vídeo? Ó, gente, melhor do que farinha com charque. O Buffett voltando às suas raízes nordestinas. Pessoal, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, marque aquele seu amigo lá que gosta também de ações, que investe em ações, mande o vídeo para ele, tá? Compartilhe com ele, deixe seu comentário, sua dúvida, crítica, sugestão. Gostou do vídeo? Você calcula o preço médio? Você é contra, a favor? O que você acha disso? Se teve alguma dúvida, coloca aí que eu vou tentar responder. Muito obrigado. A presença de vocês aqui no canal é fundamental. Tudo isso aqui é feito para vocês, tá? E fico muito feliz com a audiência de cada um de vocês aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera.